Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Escola Online. Sou o professor Gabriel e pretendo ajudá-lo aí na resolução da atividade da semana 4 do volume 4. Tema da aula de hoje: Educação e Tecnologias. Pessoal, antes de nós começarmos, porém, peço para vocês darem uma olhada nas nossas redes sociais e presta atenção porque o design do slide de hoje foi feito pela professora Simone e aí muitos biscoitos sejam dados a ela, ok? Vamos lá então. Pessoal, olha só. Na atividade da semana atual, é para vocês realizarem uma entrevista. Então, assim, como toda entrevista, é uma experiência não apenas necessária, mas fundamental que você faça da maneira mais autônoma, mais própria possível, ok? É uma questão, uma situação pedagógica pra caramba você ouvir a outra pessoa, perceber ali a situação dela, tentar explorar o máximo possível ali as informações que você conseguir a respeito desse indivíduo entrevistado, né? Entretanto, não podemos ignorar esse texto aí que foi apresentado e que também serve um propósito de provocação a vocês a respeito da educação e as tecnologias. Então, vamos dar uma olhadinha ali. Vou tentar ajudá-los um pouco com alguns comentários e, finalmente, ao final do vídeo, teremos dicas para a realização da sua entrevista. Ok? Bora lá. Educação e Tecnologias, texto de Carlos André Zotto. Bem-vindas, bem-vindos, estudantes, para a última semana do PET 4. Vamos entender a importância da educação formal e da escola para sua entrada no mercado de trabalho. Mercado esse que necessita cada vez mais de uma mão de obra altamente qualificada. Dessa forma, as pessoas devem exigir uma educação pública de qualidade para todas as crianças, adolescentes e jovens. Então, nesse primeiro parágrafo aí do texto do Otto, o que eu consigo tirar é o seguinte: de fato, a educação tem um papel fundamental na nossa entrada do mercado de trabalho, né? É óbvio, a educação serve para coisas além do mercado de trabalho, né? A gente busca a educação para entender melhor o mundo ao nosso entorno, para entender melhor o passado, para entender melhor o espaço geográfico, para entender melhor os processos biológicos, químicos que a gente vê, processos físicos, para aprender a interpretar textos e, eu sei, para matar muita curiosidade também. Entretanto, também a educação serve como uma forma de facilitar, de engrenar realmente a tua entrada no mercado de trabalho, fornecendo a você alguns conhecimentos ou abrindo portas para qualificações a mais num curso técnico, numa universidade ou em uma outra forma que você encontrar de se expor, né, para o seu empregador ou para criar um negócio próprio. Claro, por que não? De todo modo, pessoal, o que fala-se aí no final a respeito da necessidade de uma mão de obra altamente qualificada é porque, de fato, conforme as transformações atuais do capitalismo foram emergindo e o Brasil como um todo, na sua macroeconomia, abrindo menos vagas para algumas posições, né, como de atendente, como de motorista, fica claro a necessidade de nós nos atualizarmos e, de fato, informarmos mesmo a respeito do que a demanda do mercado está sendo, né? Não estou dizendo de forma alguma que a gente tem que ser submisso completamente, a gente tem que demandar direitos. Mas, ficar esperto com o futuro, né, produtivo do país é uma coisa que vale a pena a gente fazer, ok? Nesse sentido, ter uma educação pública de qualidade é fundamental, haja vista, né, o tamanho da educação pública e a quantidade de pessoas que a educação pública abrange. E, finalmente, pelo motivo óbvio, né, antes de ser um negócio de se lucrar, a educação
é um direito humano básico, fundamental. Ok? Continuando. Um estudo publicado em 2015 indicava que o mercado da indústria educativa gerava em torno de 4 mil trilhões de dólares por ano. Isso no mundo inteiro, claro. Outra pesquisa, de 2016, apontava que a educação em plataformas digitais mobilizou 165 bilhões de dólares, com um crescimento esperado de 5% até 2021. Então é grana pra caramba que gira em torno do mercado de educação e, realmente, houve um crescimento razoável aí para as plataformas digitais, para as EAD, não é? Trata-se de um novo mercado educativo baseado em metodologias de ensino remoto, ensino à distância, constantemente em expansão. Contudo, temos sempre que levar em conta que esse investimento é feito nas plataformas da rede de ensino privada, ou seja, são serviços pagos. Né? Então, essa mudança, essa modernização, está atingindo só uma parcela da população brasileira. Apenas pessoas que podem pagar conseguem acessar tais serviços, ou o governo precisa pagar por tais serviços para que aquelas pessoas que não podem pagar. A pandemia do Covid-19 acelerou um processo que vinha crescendo cada vez mais, o ensino à distância. Para que o sistema EAD funcione bem, é preciso uma adaptação de professores e alunos, professoras e alunas, para uma realidade diferente do ensino presencial. Né? Então, o texto está falando algo que vocês, nós, estamos vivendo na carne. Né? As desigualdades dentro dessa educação à distância. Né? Eu que dou aula em ensino privado e já dei em ensino público também, auxilio vocês aqui, a gente vê as diferenças de acesso, infelizmente, presentes. Né? E de fato, percebe-se como que o ensino privado tem uma grana a mais para se investir nisso, né? E como essa desigualdade é danosa para a educação e a formação de vocês, crianças e jovens, expostos a algumas condições não ideais. Né? Continuando, pessoal. Existem pontos negativos que, com toda certeza, estão dificultando esse teletrabalho, como discutimos nas semanas anteriores. Por outro lado, existem também pontos positivos, principalmente para aqueles e aquelas estudantes com um bom acesso às tecnologias. Essa nova estrutura de ensino por meio das tecnologias pode promover a proliferação de empresas startups, que são empresas novas, empresas que têm novas formas de pensar e de se organizar, e em experimentos de filantropia em um fluxo interminável. Tudo isso para fazer face a cada vez maior presença de novas tecnologias no mercado de trabalho, principalmente do uso cada vez maior da inteligência artificial, que deixou de ser uma coisa de ficção científica e já é uma realidade. Então, pessoal, a introdução da inteligência artificial não é uma coisa de filme, já está acontecendo. Seja ali a inteligência artificial utilizada para poder apresentar para vocês propagandas mais exatas, sabe? Já viram aquele negócio de você pesquisar um bagulho no Google e aí rapidamente vir um anúncio de algo semelhante? Pois é. Mas a inteligência artificial hoje está tomando uma proporção que, por exemplo, está acontecendo aos poucos, eu sei, mas já está acontecendo, a substituição, por exemplo, de trabalhos de motoristas. Já tem computadores que pilotam carros, utilizados pela Uber, por exemplo, lá na China, em Xangai. Já existe isso. Você já pode chamar pelo aplicativo lá em Xangai um Uber 100% inteligência artificial. E esse processo, está atingindo outras áreas do trabalho também. Né? E muito mais do que a gente criar um exército humano para derrotar as máquinas, a gente tem que entender que vai ser necessário uma adaptação e também que talvez seja necessário uma luta
no campo político-econômico, para que determinados direitos sejam garantidos, inclusive o próprio direito à sobrevivência dessas populações que vão perder o seu emprego. Ano passado, no jornal New York Times, foram publicadas mais de 350 matérias, olha isso, 350 matérias escritas por robôs. Robôs esses que já fazem parte da indústria automotiva há vários anos. Né? Então, produção de carro, já tem robô aí nesse campo. Um trabalhador, olha aí esses dados, pessoal. Um trabalhador com ensino superior completo recebe um salário 5,7 vezes maior que os profissionais e as profissionais que não cursaram faculdade. Apesar do diploma não garantir uma vaga, ele garante aos trabalhadores e às trabalhadoras maiores chances de serem capacitados e, consequentemente, se estabelecerem em vagas mais qualificadas. Então, assim, diploma de faculdade não significa emprego, mas, assim, dá mais chance para a atualização do trabalhador e para uma criação de uma consciência diferente nas pessoas que vão para as universidades. Todas essas transformações tecnológicas são um grande desafio para as novas gerações. Profissões como desenvolvedor de aplicativos, arquiteto, arquiteta de Big Data, YouTubers, cientista de dados, designers de interfaces, especialistas em marketing, está listando um monte de profissões do novo tempo. Operador de drone, pessoa que gerencia a rede social das empresas, todas essas não existiam há 10 anos. Todas profissões novas e, vamos ser sinceros, né? Não sei como é que será daqui a 10 anos, com outras introduções e novas, provavelmente, inovações diferentes surgindo por aí. Isso nos leva a confirmar a importância fundamental de uma boa formação educacional em um país que atualmente registra quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Então, a educação é uma potencial saída, uma potencial forma de contornar essa situação. No Brasil, a falta de mão de obra qualificada, que é quando o trabalhador possui formações específicas em certas áreas, garantida com concurso técnico, com graduação após, há poucos investimentos no ensino profissional público, ou seja, sem uma educação de qualidade, a parcela mais pobre do país não tem acesso a empregos com melhores salários e qualidade de trabalho. As desigualdades aumentam. Então, assim, a situação do trabalho necessita um cuidado e, querendo ou não, existe também todo um grau de orientação pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte, pessoal. O Brasil precisa melhorar o fornecimento de educação, mas você também precisa dar uma olhada nessa situação toda e utilizar isso para motivar suas próprias ações. Não é para enfiar na sua cabeça aquela mentalidade coach de sempre se superar, de sempre correr atrás, de trabalhar enquanto os outros dormem. Não. Mas simplesmente para você ter consciência do que está acontecendo e às vezes até se inserir, descobrir um talento novo seu, né? Descobrir uma capacidade que você tem, mas que está ali adormecida. Vale a pena dar uma olhada nessas transformações e tentar, às vezes, né, ver o que pode te reservar no futuro. Continuando. Um relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento mostra que a média de escolaridade do Brasil é de apenas 7,8 anos, a menor da América do Sul, que é liderada pelo Chile com 9,7, Argentina 9,3 e Bolívia com 9,2. A educação brasileira enfrenta muitos desafios, além da dificuldade de permanência dos estudantes na escola. É uma dificuldade que claramente está sendo enfrentada por vários diretores de escola que eu já conversei que estão perdendo alunos, né? Talvez mais preocupados ali com a sua própria sobrevivência trabalhando e o bem-estar das suas famílias. Enfim, pessoal, como a gente comentou, a ideia é fazer uma entrevista, certo? É um trabalho muito comum feito por sociólogos também, cientistas políticos, antropólogos. Entreviste, essa é a proposta.
Entreviste um amigo, uma amiga, ou uma pessoa da família, um vizinho, vizinha, ou alguém que você tenha liberdade e que esteja em alguma vaga no mercado de trabalho. Ou seja, que está trabalhando em alguma função e pergunta para essa pessoa o seguinte: 1. Que tipo de tarefas você desenvolve no seu dia a dia de trabalho? Né? O que você faz no seu dia a dia para o seu trabalho? Como que a escola te ajudou no trabalho que você faz atualmente? Teve algum conhecimento? Teve, enfim, alguma habilidade que a escola te ajudou? Ou que seja, te dando alguma ideia para começar a tua área de trabalho? Terceira pergunta: o que você mudaria na escola para que ela possa te ajudar ainda mais no seu trabalho? Então, aí, propondo a pessoa que modifique a escola. Né? O que você mudaria na escola para que a escola te ajudasse mais no trabalho? E, finalmente, se você pudesse dar um conselho para você mesmo, entrevistado, quando você estava no ensino médio ou fundamental, que tipo de conselho você se daria? E aí, baseado nessas respostas, escreva você um parágrafo refletindo sobre as respostas da pessoa entrevistada. Bom, pessoal, eu sei que ninguém aqui está sendo pago para poder fazer entrevista, ou que nem todos sejam motivados a fazer isso por vontade própria. E pá, às vezes você preferia estar lá fazendo barraco no Leblon, ou talvez você preferia estar lá curtindo uma praia, só que não tem em Minas, né? Não sei. De todo modo, o trabalho de entrevista é um trabalho sério. É um trabalho que requer alguns tipos de cuidado. Então, algumas dicas eu deixo para vocês. Primeiro, entenda que essa entrevista pode te ajudar a conhecer o outro, a conhecer a história do outro. E também pode te ajudar a conhecer si mesmo. Essa entrevista pode ser uma oportunidade, inclusive, do próprio entrevistado refletir sobre a própria vida e de você mesmo refletir sobre a sua vida baseado nas respostas do outro, entende? Então, é um trabalho muito legal, é um trabalho que tem o potencial de, às vezes, mudar a sua vida ou de mudar a vida daquela pessoa. Ok? Então, tenha isso em mente antes de iniciar a sua entrevista. Uma segunda dica: escolha um dia em que você esteja motivado ou motivada, mas não apressado. Ou seja, não deixa o bagulho subir pelo teu ouvido e você ter que correr atrás do trem das respostas o mais rápido possível. Não leve pressa para o trabalho de entrevista. Né? Pensa assim, não, eu tenho que estar motivado, mas também não vou ficar rushing, não vou ficar acelerando o bagulho. Tem que ser com tempo a entrevista. Ok? Então, ó, procura um ambiente e um horário propício para as perguntas. Né? Então, assim, um conselho varia da sua opção, é claro. Mas um conselho que eu posso te dar é escolher um ambiente calmo, silencioso. Talvez entrevistar essa pessoa de uma maneira que ela não se sinta envergonhada com ela mesma ou com alguém que pode estar próximo e ouvindo, tá ligado? Imagina você começa a fazer essa entrevista e pergunta: você teria feito alguma coisa diferente se você pudesse se aconselhar lá na tua infância, né? Você teria feito algo diferente na tua educação? E aí a pessoa vai lá e fala: nossa, eu teria dado mais valor à escola. E aí o pai ou a mãe ouve e aí rola aquele esporro, né? Nossa, tá vendo? Eu sempre falei isso. Tá entendendo onde que a coisa pode levar? Então, pensa bem no ambiente e no horário em que você vai fazer as perguntas para o seu entrevistado. Outra coisa, espera o entrevistado terminar a fala. Né? Não fica apressando. Às vezes a pessoa vai ter todo um processo dela de pensar, de lembrar das coisas, entendeu? Então, antes de colocar a próxima pergunta, deixa aquela pessoa responder no tempo dela. Paciência e respeito são importantes pra caramba nesse trabalho. Ok? Então, pessoal, o que eu tinha para vocês é isso. Eu espero ter sido útil nos conselhos, nas discussões.
e que vocês tenham uma ótima semana. Ok? Grande abraço a todos e até a próxima. Se você gostou, curte, comenta, deixa o biscoito. Eu adoro ver isso, eu adoro dar risada com vocês, mesmo que às vezes eu não tenha tanto tempo assim para responder o tempo todo. Ok? A gente se vê então, pessoal. Grande abraço, valeu!